Fala galera, tudo bem? A primeira fase da Nations League chegou ao final, então a gente tem aí os 4 classificados para as semifinais. Dá pra gente falar sobre a Nations League em si, sobre a expectativa para a próxima fase, sobre o torneio como um todo. Dá pra falar sobre o momento das seleções europeias, sobre a questão do calendário pensando em 2021 e dá pra gente fazer um balanço também do nível dessa reta final de 2020 entre as seleções. Então o que não falta é assunto pra gente pegar como gancho essa semana de data FIFA, essa semana de Nations League e deixar o espaço aberto para vocês. Então eu já solto logo a pergunta aqui para vocês deixarem nos comentários. Para você, qual o melhor futebol entre as seleções olhando para esse final de 2020? Então a gente tá pegando o retrato de agora, tá? Não é prever o que vai acontecer no ano que vem, quem vai se dar melhor na Euro, na reta final da Nations League. Não é esse o fato, até porque não adianta a gente ficar querendo prever o futuro. Então a ideia aqui é pegando o retrato atual para você, qual seleção tem apresentado o melhor nível. Pode ser fora da Europa também, tá? Mas eu tô pegando esse gancho da Nations League aqui e a gente pode falar sobre as 4 classificadas. Então o espaço tá aberto para vocês participarem aqui embaixo, deixem aí o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa o like, deixa a curtida aí que é sempre importante pro canal também. Então vamos lá. Olhando para essa reta final da Nations League, né? 4 seleções se classificaram e vai ser uma reta final bem pesada, bem interessante, porque França, atual campeã do mundo, Itália, no momento interessante de renovação, Espanha, embalada pelo que foi essa goleada da última semana, esse 6-0 para cima da Alemanha, e a Bélgica, com já um trabalho muito consolidado, com bons nomes, com bom futebol, com um tipo de jogo ofensivo também. Então a gente pode falar sobre essas 4 seleções, mas antes eu vou falar um pouco sobre a questão do calendário em si. Por quê? Eu não tenho muita dúvida de que a Nations League é um grande sucesso. E acho que essa reta final da Nations League 2021, essa que está em andamento, ela reforça isso, ela reafirma essa ideia de um sucesso como estrutura de um torneio que chegou. Não para tentar ser mais importante do que os outros existentes, tá? Nunca foi esse o objetivo. Então é evidente que a Nations League não tem o peso de uma Euro, não tem o peso de uma Copa do Mundo, e nem se propõe a ter. Mas a proposta da Nations League sempre foi valorizar mais as datas FIFA, substituindo amistosos. Isso ela conseguiu fazer. Ela tornou competitivo o período de data FIFA, viabilizando, permitindo, possibilitando, promovendo, inclusive, embates entre equipes do mesmo nível. Então, a separação em divisões do futebol europeu. Mais do que isso, não só o peso disso tecnicamente, ou o peso disso para um ranking da FIFA, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui, mas também essa questão do acesso, do descenso, tendo ligação com eliminatórias. Então a gente viu na última semana o drama, as grandes histórias das eliminatórias para Euro, as últimas 4 vagas que foram definidas a partir da repescagem por conta da Nations League também. Então tem algo interessante aí porque acaba interligando as competições europeias. Então não tenho muita dúvida de que a Nations League é um sucesso e acho que essa pesada reta final dessa edição reafirma isso. Qual que é o grande porém, o grande problema aí? É que o calendário não ajuda muito, porque a gente vai ter uma quebra muito brusca, então é uma ruptura muito grande, porque olhando agora esse retrato de novembro de 2020, o momento era muito legal, né? A gente olha para essas 4 seleções que se classificaram, olha para o retrato dessa semana e pensa, eu quero essa reta final de Nations League logo. Só que ela vai ser em outubro do ano que vem. Ou seja, tem um ano de espaço entre toda essa primeira fase e a reta final da competição em si. E qual que é o maior problema dessa distância? Não é nem a distância em si, e sim a separação, o que tem entre uma coisa e outra. E tem tanta coisa para acontecer entre uma fase e outra, porque tem eliminatórias europeias que vão começar, o sorteio é agora no início de dezembro dos grupos, então o foco passa a ser Copa do Mundo, mas antes mesmo que o foco passe a ser Copa do Mundo, também tem a Euro, né? A Euro que foi adiada de 2020 para 2021. Caso tudo seja mantido da forma como tá, a Euro vai ser realizada no meio de 2021. Então olha só, tem eliminatória para a Copa e tem uma Euro antes da reta final. E não é que a reta final da Nations League precise de muitas datas, né? São 2 datas, semifinais e final, e tudo em jogo único. Então, é diferente da expectativa, por exemplo, que se constrói entre a reta final de umas eliminatórias de Copa, de Euro, até o torneio em si, a fase final do torneio em si. É bem diferente, porque nesse caso, são 4 equipes apenas envolvidas, semifinal, jogo único, decisão, nesse caso vai ser na Itália, né? O torneio, a reta final do torneio.
Então acho que isso dá uma quebrada. Nesse caso, a gente tem que compreender ou tentar compreender alguns aspectos das dificuldades de calendário em anos de pandemia. É evidente que isso é um obstáculo. Pode até ser que essa reta final tenha sido jogada mais lá pra frente para projetar um torneio, uma reta final do torneio já com público nos estádios. Tudo isso pode ser uma possibilidade, pode ser um argumento levado em consideração. Mas eu acho que é uma quebra muito grande, porque o retrato que a gente tem hoje nos proporciona ou cria a expectativa de uma reta final muito interessante. A gente não tem ideia de como vai estar daqui a um ano, porque tanta coisa vai ter acontecido. Geralmente o ciclo europeu entre uma Copa do Mundo e outra é dividido em duas partes, o ciclo da Euro e o ciclo da Copa. Esse ano já está tudo tumultuado, porque a Euro foi jogada para o ano que vem e tudo. Então, teoricamente, a gente tem o término de ciclo de alguns dos trabalhos com a Eurocopa. Isso vai impactar alguma dessas 4 seleções na reta final da Nations? Enfim, eu acho que são alguns tópicos importantes para a gente falar sobre um torneio que é um sucesso, mas ao mesmo tempo sobre uma brecha, um buraco no calendário que me incomoda. Eu acho que é o porém dessa reta final muito promissora. Mas vamos voltar ao tópico das melhores seleções, do melhor futebol, porque eu acho que essas 4 seleções levantam isso. E você pode ficar à vontade nos comentários também se quiser acrescentar alguma outra. Por exemplo, eu acho que a Nations nessa temporada, ela tá representando muito bem o bom futebol das seleções do momento. Com essas 4 classificadas, eu vou falar sobre cada uma delas um pouco mais especificamente. Mas a gente poderia falar de algumas outras seleções, por exemplo. Portugal hoje reúne uma enorme qualidade individual, como profundidade de elenco e até como atual campeã, né? Foi campeã da primeira edição da Nations League também. Então é uma seleção que pode ser colocada dentro desse primeiro nível do futebol das seleções. Daria para falar sobre a Inglaterra pela possibilidade que o elenco permite, mas ainda não no nível de atuações da seleção. Então é outro ponto interessante aí, né? Acho até que Portugal e Inglaterra, de formas diferentes, eles têm um obstáculo em comum, que são seleções que atingiram seu melhor nível de uma forma mais pragmática e que olham para os seus elencos e enxergam muito potencial e uma juventude, uma garotada de muito potencial também. Então você tem elenco, você tem material humano para tentar esperar um futebol mais empolgante dessas seleções. Mas ainda não é essa a estratégia dos dois técnicos. O Fernando Santos teve um grande sucesso com a seleção portuguesa dentro do seu perfil. Então, até que ponto faz sentido cobrar que isso mude? Mas Portugal tem um número muito relevante de jogadores de potencial e de qualidade também. Do outro lado, a Inglaterra tem uma garotada muito grande, mas ainda não achou exatamente a melhor forma de encontrar um equilíbrio colocando essa garotada em campo. É um processo em andamento com o Southgate no comando. Mas vamos voltar para as 4. E aí a gente fala das 4 na fase final e para falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pela Bélgica. Eu acho que a Bélgica talvez seja sim a seleção que apresenta o melhor futebol entre seleções no momento, né, nesse recorte do final de 2020. Se a gente pegar um argumento aí como parâmetro, que é o quão à vontade o time parece estar dentro de um mecanismo da seleção que acabou permitindo que esses jogadores de qualidade fiquem à vontade ali. O trabalho do Roberto Martínez é muito bom, já vem de bastante tempo, então já é um trabalho mais do que consolidado. A Bélgica tem jogadores de muita qualidade, então você pega um momento de um Lukaku, por exemplo. Você pega a estrutura do time que acabou conseguindo superar alguns dos obstáculos, por exemplo. A gente falava muito sobre a limitação da Bélgica para um setor específico, as laterais. O sistema do Roberto Martínez transformou laterais em alas e permitiu que pontas possam ser usados pelas alas. Então você acaba amenizando um pouco essa fragilidade que existe em termos de elenco. É claro que outras opções apareceram da Copa do Mundo para cá, quando era mais fácil, mais nítido esse diagnóstico da fragilidade desse setor da Bélgica. Mas você olha para a Bélgica e enxerga um time muito à vontade, jogando com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, 2 meias e um atacante. Tem um Lukaku em grandíssima fase, o De Bruyne está jogando cada vez mais nessa faixa do meia e não necessariamente do meio campista, ou seja, cada vez mais à vontade para jogar próximo do 9, ocupando uma área mais avançada, explorando esse espaço para se movimentar entre as linhas de defesa, mas para ocupar uma área grande do campo também. Aí você tem o Mertens, que faz esse complemento a ele. O Hazard não tem jogado, é verdade, no Real Madrid, então esse ciclo está muito conturbado para ele, mas a Bélgica tem
esses três jogadores em tese disputando duas posições, né? Claro que o De Bruyne não vai disputar a posição, ele é um titular absoluto, é claro que o Hazard no melhor nível também vai jogar, é claro que os três podem jogar juntos, inclusive com o De Bruyne voltando para fazer uma dupla de volantes, mas você vê o crescimento de um Tielemans, virando um dos pilares, a facilidade dele para lançar uma Bélgica muito forte em transições. Tudo bem, quais são os alas da Bélgica? Meunier, Thorgan Hazard, Chadli, são algumas das opções, mas a Bélgica tem hoje um sistema de jogo que consegue extrair da qualidade individual que a Bélgica tem de muitos desses nomes. E na defesa, tendo Alderweireld e Vertonghen bem fisicamente, você tem dois pilares de jogadores que já estão muito acostumados, inclusive, a jogar juntos, e que tem uma saída de bola qualificada para fazer o time progredir. Então você pode trabalhar com diferentes duplas de volantes, tem Tielemans e Witsel, tem Tielemans e Dendoncker, tem Tielemans e De Bruyne, se quiser recuar para ter um outro tipo de formação. O fato é que a Bélgica hoje tem um futebol agradável de ver jogar. É o time mais equilibrado? Não sei, mas é um time que é legal de ver do ponto de vista de bom futebol e de muita capacidade ofensiva, repertório, pela qualidade individual e porque essas peças estão bem encaixadas dentro de um sistema que fez bem para basicamente todo mundo. Então, eu acho que o grande mérito do trabalho do Roberto Martinez passa por aí. Saindo da Bélgica, a França não tem isso, né? A França não tem isso que eu quero dizer, essa sensação de estar entre os melhores times no melhor nível do futebol apresentado. Mas é atual campeã mundial, tem muitos jogadores de qualidade também, então é um time que já se mostrou muito competitivo, se a gente pegar a Copa do Mundo em outros momentos. Mas eu não coloco, embora ela esteja na reta final e engrandeça a reta final da Nations League, eu não coloco hoje, no recorte atual, a França como uma das seleções de melhor futebol apresentado. A Itália já é o caminho oposto. A Itália é uma seleção que renasce de certa forma, né? Mas recupera o prestígio, recupera a sua capacidade de futebol a partir de uma renovação muito interessante e muito animadora. O trabalho do Mancini é muito interessante e hoje a gente olha para uma Itália que joga bem e que tem muitas peças de qualidade. Por exemplo, você olha para o meio campo, a Itália pode ter Jorginho, Verratti, Tonali, vamos lá, quem aqui? Locatelli, certamente estou esquecendo vários nomes, Barella, tem jogadores, Pellegrini, tem jogadores que estão sofrendo com lesões nos últimos tempos, mas que poderiam encaixar nessa seleção como alternativas interessantes. Zaniolo, Sensi. Então, assim, a Itália tem, eu tô falando de faixa central, mas se a gente quiser chegar pro ataque, tem Insigne, tem Chiesa, Bernardeschi, Berardi. Você tem centroavantes que, tudo bem, não rendem na seleção, que rendem em clubes, mas são opções. Immobile, Belotti. A Itália tem um time bem interessante. E tem uma estrutura de jogo que também vai fluindo e vai crescendo à medida em que os meses vão passando, e que o trabalho do Mancini vai passando. E tem algo aí muito importante e relevante de levar em consideração, que é a forma como o campeonato italiano cresceu nesses últimos anos, está hoje entre os melhores, taticamente e tecnicamente, e o que ajuda em estrutura de saída de bola, porque muitos desses jogadores estão inseridos num campeonato que hoje é referência em saída de bola, que é o futebol italiano hoje. Então a seleção da Itália hoje está entre as mais interessantes e promissoras. Qual vai ser o nível que vai chegar? Não dá pra saber, mas que tem muita qualidade ali, com jogadores jovens, com outros mais veteranos, tem. A Itália tem uma base e um elenco, até mais profundo também, de opções muito interessantes. Então ver a Itália novamente nesse nível, chegando à fase final de um torneio europeu, como é a Nations League, já é um sinal. É claro que a gente vai ter que ficar de olho em eliminatórias, na própria Euro, pensando na Itália voltando a uma Copa do Mundo, que é o caminho natural, e com um elenco, com material humano para voltar forte. E aí eu acho até que é sempre importante a gente fazer aquela ressalva. A Itália ter ficado fora da Copa do Mundo nunca significou a Itália não ter jogadores. A Itália teve ali uma reta final de eliminatórias desastrosa, teve opções específicas desastrosas, mas não é que a Itália não tivesse jogador. Tá fora da Copa porque essa safra, essa geração é péssima, tá tudo descartado. Nunca foi esse o caso na Itália, apesar de alguns rótulos. Mas o fato é que hoje a Itália tem opções, tem jogadores e tem um time que coletivamente está apresentando um nível interessante. E pra gente fechar essa passada pelos 4 finalistas da Nations League, a Espanha. A Espanha também vive seus altos e baixos, a Espanha não vive um momento tão simples por conta de uma substituição, de uma virada de página da geração mais importante da história do país. Então não é um processo fácil, vários desses pilares já se foram, outros ainda estão em atividade, mas já geram questionamentos até que ponto eles precisam ser pilares ou não.
Ao mesmo tempo, a Espanha tem sim muitos jogadores de qualidade para diversas faixas do campo, só que não no nível de confiança, de garantia da geração anterior, porque aí também seria cobrar demais, seria até injusto. Então a Espanha sim tem muita qualidade e pode transformar isso numa boa seleção, num bom conjunto, num bom time. E aí tá o mérito do Luiz Henrique, que vai dando sinais disso e que pode fazer essa Espanha chegar a um nível animador, agradável. E a gente, talvez, a imagem mais recente faça com que, para muitos de vocês, a Espanha seja a seleção do momento nesse final de 2020, que foi a imagem da goleada para cima da Alemanha. Eu fiz vídeo sobre isso aqui, falando especificamente sobre o jogo e sobre algumas dessas peças. Então a Espanha termina animada, embalada o ano de 2020. Agora, se a gente for olhar, pegando um universo um pouco maior de avaliação, eu acho que a Bélgica como um todo, como um conjunto, como um trabalho consolidado, ela termina 2020 um passinho à frente. Isso representa ou garante alguma coisa para 2021 ou 2022? Não, nada. É apenas a avaliação do momento. Mas eu quero saber de vocês aí. Então deixem os comentários. Tem muita coisa que dá para falar sobre essas seleções, são várias. Fiquem à vontade para falar sobre outras que eu certamente passei batido aqui também. O espaço está aberto. Deixa aí o comentário, o like, a inscrição no canal. Um abraço e até a próxima.